Tome comigo o Evangelho do Senhor Jesus, segundo nos escreveu o evangelista Marcos, segundo São Marcos, capítulo 10, versículo 48. Também Evangelho do Senhor, segundo nos escreveu São Lucas, capítulo 18, versículos 36 e 37. Nos diz a palavra de Deus. Primeiro, Evangelho segundo Marcos 10, 48, diz: muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Lucas, segundo Lucas, capítulo 18, versículos 36, 37 diz: assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Oh, glória a Deus. Queridos amados, venho trazendo nas últimas oportunidades uma palavra para o teu coração, uma palavra diferente, acerca do paradoxo de um cego. Se você quiser ver, assistir os outros momentos e se situar nesta palavra, quase um seminário, procure no Cortes do AD Rio Largo, e você vai encontrar lá, ou nos programas, nas edições anteriores do programa, ou no canal Logos, lá o nosso canal. Se inscreva lá, você vai encontrar a sequência destas reflexões, dessa palavra. Mas hoje, nessa nova oportunidade que nos é dada, ainda falando do paradoxo de um cego, mas um cego que tinha visão. E desta feita, eu quero explorar com você acerca de ter uma visão acertada e ousada. Estamos falando do filho de Timeu, o cego, que estava à beira do caminho em Jericó. Mas estando à beira do caminho, esmolava. E ainda que a sua situação fosse de total vulnerabilidade social, aquele cego tinha uma visão. É curioso dizer de um cego que via, mas esse é o caso. Como também é curioso dizer de alguém que vê, mas não enxerga. As duas situações, infelizmente, acontecem. Ou felizmente, porque um cego que enxerga é uma bênção, mas alguém que enxerga e não vê, não é bom. Esta semana, meu filho, o Adam, me mandou uma mensagem, uma imagem muito interessante. Ele sabia que eu ia achar interessante e mandou para mim. E naquela imagem tinha uma toalha, e na toalha, uma toalha de prato, um pano de prato, pano de secar prato. E naquele paninho de prato, alguém escreveu com muita inteligência, dizendo: o pior cego é o que vê os pratos na pia e não lava. E eu achei tão interessante. E ri. Não é, Michele? O pior cego é o que vê os pratos na pia e não lava. Por que não lava? Porque não tem uma visão acertada daquilo que está vendo. E eu quero te dizer nessa manhã, de um cego que estando à beira do caminho, mas que estava ali esperando algo de Deus. O Evangelho segundo Lucas diz assim: assim que ouviu, ele era cego, mas ele ouvia. E o crevem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Assim que ouviu a multidão passando, alguém falava naquela multidão. Alguém comentava naquela multidão, não sei o que dizia, mas quem sabe você ouviu lá no mar da Galileia, os pescadores não tinham pescado nada, e ele, quase meio-dia, mandou que eles lançassem a rede fora do horário. E sabe o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Eles fizeram uma pesca que quase as duas embarcações afundavam, tal foi a quantidade de peixe.
E sabe o que mais? Outro dizia, ele estava em casa e havia muita gente levar um paralítico. E aquele paralítico foi chegado até ele, abrindo no teto um espaço para descer a sua maca nas cordas. E sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Ele perdoou os pecados do paralítico. E a alma do paralítico se encheu de paz. E ele sentiu alegria como nunca se sentiu alegria. Olha, e mais ainda, e como aqueles que o criticavam porque perdoava ele pecados, diziam, pode um homem perdoar pecados? Somente Deus pode. E ele disse, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Porque é mais fácil dizer ao paralítico, toma o leito e anda, ou dizer, perdoados são os seus pecados. Para que vocês saibam que quem é o Filho do Homem. Ele disse ao paralítico, paralítico, toma o teu leito, levanta e anda. E sabe o que aconteceu? O paralítico obedeceu, levantou-se feliz, tomou o leito, chegou carregado, mas saiu carregando. E eu penso que os ouvidos amplificados, porque quando a gente perde um dos sentidos, a natureza generosa com aquele que perde um dos sentidos faz com que amplifiquem os demais. Ele ouvia tudo aquilo que falavam, e dito assim que ouviu a multidão passando. Você nessa manhã está ouvindo a palavra de Deus, no meio dessa multidão que está conectada com louvor e palavra nessa manhã. Você está ouvindo das maravilhas de Deus, e quem ouve as maravilhas de Deus é impactado por essa palavra, porque essa palavra não volta vazia, mas ela penetra, ela tem endereço. E o endereço da palavra é a tua vida, o endereço da palavra é a tua alma, o endereço da palavra é o teu coração. E ela vai produzindo fé, ela vai produzindo no teu coração uma visão, vai abrindo os teus olhos. Ele ouvia a palavra e a sua visão ia amplificando, mas ele nem tinha os globos oculares, mas a palavra produz visão. A palavra de Deus, ela vem com propósito. E ouvindo ele a multidão, então ele perguntou, como é mesmo essa história que vocês estão falando? Ele não lia jornal, nem tinha jornal na época. A forma de se informar era aquela, ela ouvir as conversas dos que passavam, era ouvir aquilo que era dito, era a comunicação verbal, era o boca a boca. E quando ele escuta, ele procura mais informação, ele quer saber mais do que é que vocês estão falando, do que é que se trata isso. E alguém que ouviu perguntar disse, e informaram-lhe, o versículo 37, segundo São Lucas 18:37, e informaram-lhe, é Jesus de Nazaré que vem passando. Há uma outra versão que diz, é Jesus o Nazareno que vem passando, é Jesus de Nazaré que vem passando. Aí Marcos capítulo 10:48 assim registra que quando ele ouviu que era Jesus, ele começa a clamar, ele começa a gritar a plenos pulmões, porque ele era cego, mas não era surdo. Olha, ele era cego, mas graças a Deus ele também não era mudo. Ele era cego, mas a palavra produziu nele uma visão, uma esperança, e movido por essa visão e esperança, ele passa a ter ousadia, porque a fé, ela gera ousadia. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que o olho não vê. A fé nos faz ver de modo acertado, a fé nos faz ver não com as vistas, mas a fé nos faz ver com a visão de Deus, com a visão espiritual. Os olhos espirituais de Bartimeu são abertos, os olhos do filho de Timeu são abertos, e ele passa a clamar, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Yehoshua ben Davi, Yehoshua ben Davi, Jesus, filho de Davi. Aí ele diz, tem misericórdia de mim. E quando ele começa a gritar, quando ele começa a quebrar o protocolo, ele tem uma visão, e
tendo a visão, ele não consegue se conter. Tendo a visão, ele não consegue ficar da mesma maneira. É como alguém que está preso e alguém lhe mostra a porta de saída. É como alguém que está em um lugar que o asfixia, em um lugar que lhe sufoca, mas alguém diz: tem uma saída, tem uma maneira de sair, tem uma forma de escapar. E mostrando a porta de escape, alguém se coloca em direção à porta. Imagine você em um lugar que está pegando fogo e a fumaça asfixia as pessoas, e alguém descobre uma porta de saída, e alguém mostra, todo mundo se precipita naquela visão, naquela direção, naquela esperança de escape. Assim era com Bartimeu. Ele tem uma visão, mas a visão dele é uma visão acertada, e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele clama, e ele clama a plenos pulmões e com ousadia, alguém diz, Marcos 10:48, muitos o advertiam severamente, repreendiam com força, queriam pará-lo, queriam impedi-lo, repreendiam para que se calasse. Olha, você está quebrando o protocolo, você tá dando vexame aqui, você tá provocando a situação aqui, sabe, vexatória para a gente aqui de Jericó. Mas Bartimeu tinha uma necessidade. Bartimeu não queria saber que o veriam passar vexame. Bartimeu não queria saber se ele estava quebrando o protocolo, se ele estaria sendo inconveniente. Bartimeu queria saber de uma coisa: eu não me importo que me vejam passar vexame, eu não me importo que me vejam quebrar protocolo e até ser de alguma forma incômodo. Uma coisa eu sei, é que esses que estão me vendo passar vexame vão ver o que ele vai fazer. Porque ainda que vocês pensem, ainda que vocês digam que ele é apenas um nazareno, eu entendi quem ele é. Ainda que alguém pense que ele é apenas um carpinteiro, ainda que alguém pense que ele é apenas um rabi, apenas um mestre, apenas um professor, eu já entendi quem realmente ele é. Eu consegui ouvir, e o crer vem pelo ouvir. Eu ouvi e eu já compreendi quem ele é. Ele é o meu Redentor, ele é o meu Salvador, ele é a minha esperança. Jesus, cala cego, Jesus te cala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por que Bartimeu clamava e ninguém o impedia, e ninguém conseguia contê-lo ainda que quisessem? Sabe por que Bartimeu estava quebrando o protocolo? É isso que eu quero trazer ao teu coração. Ele tinha uma visão acertada. Ele entendeu o que muita gente na multidão ainda não tinha entendido. E você nessa manhã vai entender aquilo que Bartimeu também entendeu, para alcançar aquilo que Bartimeu também alcançou. Sabe, ele clama alto, ele não para mais, ele quebra os protocolos. Às vezes, alguém tem uma necessidade, mas não quer quebrar o protocolo. Às vezes alguém necessita de algo da parte de Deus, está no meio da multidão, está num culto, a presença do Senhor está no lugar, a glória de Deus está no lugar, Deus está usando aquele que ministra a palavra para abençoar aquela multidão e as vidas que estão ali. E muitas vezes alguém diz: eu não vou lá na frente, eu não vou sair do meu lugar, eu não vou passar vergonha, eu não vou me expor, ninguém tem que saber o que está acontecendo comigo. Mas Bartimeu tinha uma visão diferente. Bartimeu tinha uma visão acertada. Bartimeu entendia que ele iria agir na sua vida se Bartimeu não se contivesse, se Bartimeu provocasse a sua atenção, se Bartimeu buscasse se aproximar dele. É quando buscamos a atenção dele, é quando vencemos barreiras, deixamos até a vergonha de lado. Ele disse: aquele que se envergonhar diante de mim, da presença dos homens, eu também terei vergonha dele na presença do meu Pai. Só sabe resposta quem faz pergunta. Às vezes um professor está numa sala de aula, está ministrando uma matéria, está passando conhecimento, e alguém está cheio de dúvida. Alguém não, às vezes a maioria da turma está cheio de dúvida, mas não tem quem pergunte. Todo mundo ficam calados, mas tem aquele que não se preocupa no que vão pensar de si.
Tem aluno que não se preocupa se vão me achar mais limitado ou menos inteligente. Esse aluno vai e pergunta, e é quem mais sabe a resposta, é quem mais recebe resposta, é quem mais aprende, porque não liga do que vão pensar de mim, ele não liga como é que vão me julgar. Eu sei de uma coisa, eu não vou para casa com dúvida. Bartimeu tinha uma certeza, eu sei de uma coisa, eu não vou ficar mais cego. Eu sei de uma coisa, aquele que levanta paralítico, aquele que ordena e o mal obedece, aquele que ordena e o vento escuta, aquele que limpa leprosos, aquele que cura cegos também vai curar a minha vida. Eu não vou para casa cego, hoje a minha vida muda. Jesus, cala cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu recebeu uma visão, ele estava disposto a quebrar o protocolo. Quebra os protocolos desta manhã na presença de Deus. Tem uma visão de Deus, quebra os protocolos, chama a atenção de Deus. Você precisa se aproximar, e para se aproximar, quebra o protocolo, chega até onde está o Senhor. Sabe, eu me lembro de um pai na Guerra Civil Norte-Americana. O filho, quando viu tanta gente ser morta, se você estudar a Guerra Civil Americana, você vai perceber que não havia muitos recursos. Os médicos, quando viam os soldados feridos pelos estilhaços das bombas, das balas, eles não tinham muito o que fazer, e muitos médicos tinham como recurso apenas uma serra, e agarravam os soldados e drogavam, dopavam os soldados, e muitas vezes, dopando ou não, ele era preso a uma maca, e vinha um médico e tinha que serrar-lhe um membro, para que para que aquilo não viesse a levar-lhe a morte, porque não tinham recursos, não tinham antibióticos, e a gangrena levava à morte. Muitas pessoas no passado morriam de ferimentos simples, porque não se tinha os recursos de hoje. Um ferimento podia ser uma sentença de morte para a vida de alguém, porque levava a gangrena, e a pessoa tinha que perder o membro era amputado, e muitos soldados tinham as pernas amputadas, membros amputados, outros mortos, outros despedaçados do campo de batalha. E um moço, quando viu aquilo, muito jovem, sabe, sem muita experiência de vida, a sua alma tomada de pavor. Hoje se sabe que os soldados que vão à guerra ficam traumatizados pelo que veem, sofrem traumas terríveis. Isso é um problema psicológico que precisa ser tratado depois. Mas aquele moço, e naquele tempo não se lidava com isso da maneira correta, mas aquele moço, vendo tudo aquilo, ele foge. Ele faz o que eles chamam de deserdar. E a pena para quem deserdasse, para quem deixasse a tropa, para quem fugisse da batalha, era o pilotão de fuzilamento. Ele vai à corte, é capturado, vai à corte marcial, é condenado ao pilotão de fuzilamento, e agora aguardava o dia da execução, porque a sentença não era outra, era a sentença de fuzilamento. E isso para dar exemplo aos demais. Mas o pai daquele menino, o pai daquele garoto, o pai daquele jovem, ele diz: eu preciso salvar o meu filho, eu preciso salvar o meu pequeno filho, o meu menino. E aquele pai, sabe, movido de profunda compaixão e angústia, ele queria saber como salvar o filho. E é dito a ele: só tem um que pode salvar o teu filho, só tem um que pode indutar a culpa do teu filho, retirar a sentença de morte que está sobre o teu filho. E ele disse: quem é que pode? E disseram: o presidente Abraham Lincoln. Você tem que ir ao presidente Abraham Lincoln. E aquele pai ficou: mas como eu, um homem comum, eu não sou senador, eu não sou deputado, eu não sou empresário, eu sou apenas um homem simples, como um homem simples em tempo de guerra, vai ter a chance, vai ter a oportunidade de falar com o presidente dos Estados Unidos da América no salão oval. Não tenho possibilidade. Mas alguém disse: somente o presidente pode. Aquilo ficou no seu coração, e movido por essa visão, e movido por essa esperança, ele foi a Washington, ele foi até a Casa Branca. Não passou do muro, não passou. O muro tinha muitas sentinelas, aquele lugar era fortemente guardado, ainda mais em tempo de guerra. E aquele pai, com um chapéu na mão,
com lágrima nos olhos. Ali ninguém deixou ele passar, mas é o meu filho, é a vida do meu filho. Só o presidente pode indutar o meu filho, mas ninguém dava a ele passagem. Os soldados não lhe permitiam acesso e ele chorava copiosamente ali ao lado do muro dos jardins da Casa Branca. De repente um garoto fala com ele e diz: Senhor, por que o senhor está chorando? Por que o senhor chora? Ele olha, por trás da grade do muro tinha uma criança, e a criança lhe perguntando por que o senhor está chorando. Ele disse: eu estou chorando porque eu preciso falar com o presidente, e eu não tenho acesso a ele, eu não tenho como ter acesso ao presidente, eu não tenho como marcar uma audiência, e o caso é do meu filho que é urgente, ele vai ser fuzilado, a sua vida será tomada, mas não é justo que façam isso com o meu menino. O presidente pode socorrer a vida do meu filho. E aquele garoto, aquele menino, vai até aquele homem, vai até a porta de entrada do muro da Casa Branca, pega na mão daquele homem, ninguém o impede, segura na mão daquele homem que chorava, e vai lhe puxando, e vai lhe trazendo, e lhe diz: vem comigo. E ele fica espantado, porque os soldados não se interpuseram àquilo que aquele garoto fazia. Ele vai puxando aquele homem, ele vai subindo pela porta do salão de entrada principal da Casa Branca, ninguém o impede, os guardas não lhe impedem o acesso. Ele vai passando pelos corredores da Casa Branca, os funcionários passavam para lá e para cá, militares caminhavam para lá e para cá apressadamente, mas ninguém lhe parava. O menino ia lhe conduzindo pela mão. Ele chega diante da porta do salão oval, fortemente guardada. Estavam lá os soldados guardando, mas ninguém impediu. Quando aquela criança colocou a mão na maçaneta, abriu a porta, e com aquele pai desesperado pela sua mão, ele adentra com ele o salão oval, cheio de militares, cheio de secretários, de ministros em tempo de guerra. Aquele garoto chega até a mesa do presidente, do lado do presidente Abraham Lincoln. Ele traz aquele pai, o pai chorando cabeça baixa, não tinha palavras nem para olhar nos olhos do presidente, mas aquele menino chega bem do lado do presidente. O presidente para o que está fazendo, coloca a mão na cabeça do menino e diz: meu filho, o que você quer, meu filho? E aquele garoto, olhando para o presidente, diz: papai, este homem precisa do seu socorro, este homem necessita da sua ajuda, a sua família precisa do seu induto presidencial, o seu filho precisa que o Senhor tire ele da prisão, perdoe o seu delito e poupe a sua vida. Bartimeu estava olhando. Ele não via um simples nazareno, como alguém disse. É apenas um nazareno, Bartimeu, que está passando aí. É apenas alguém que vem da Galileia que está passando aí. Para Bartimeu, não era apenas um nazareno. Assim como aquele menino lá na Casa Branca não era apenas um menino, era o filho do presidente. Bartimeu entendeu quem era aquele que passava com aquela multidão. A palavra de Deus, e eu arremato aqui alguns textos com você. Em João, no capítulo 1, no versículo 45, 46, segundo João 1, 45, 46, diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha de quem Filipe disse que encontrou. Quem Filipe está narrando para Natanael que encontrou. Olha quem é: aquele de quem Moisés escreveu na lei. Oh, aleluia. 1450 anos Moisés escreveu sobre ele, a respeito de quem também escreveram os profetas. Isaías falou dele, oh glória, Amós falou dele, Joel falou dele, Zacarias falou dele, Daniel falou dele.
A Bíblia fala dele, de quem falam os profetas, de quem falam as escrituras. E ele diz, Jesus, olha quem é. Nós encontramos ele, Jesus de Nazaré, filho de José. Quando Natanael escuta isso, versículo 46, olha o que ele responde. E Natanael disse-lhe, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Vem alguma coisa boa daquele lugar, daquela terra sem futuro? Vem alguma coisa boa de Nazaré? Filipe respondeu-lhe, vem e vê. Oh glória, vem e vê. Você precisa primeiro se aproximar dele. Bartimeu sabia, eu preciso me aproximar dele, eu preciso ir até ele, eu sou cego, eu tenho que chamar a atenção dele, eu tenho que dar o meu jeito aqui. Dá o teu jeito e se aproxima dele. Oh glória, dá o teu jeito nessa manhã, Ramasteca. Vai até a presença dele. Não deixa que nada te impeça, quebra o protocolo, se aproxime dele, vem e vê. Quanto mais perto dele, mais será a tua visão. Quanto mais perto dele, mais será a tua fé. Quanto mais você se aproxima dele, maior será a tua percepção espiritual de quem ele é. Se aproxima dele, vem e vê. João 7:52, segundo São João 7:52, olha o que diz a palavra. Aqui são os doutores da lei, aqui não são galileus conversando, aqui não são simples homens conversando, aqui são os doutores da lei, são membros do Sinédrio, aqui são aqueles que mais tinham conhecimento, aqueles que mais sabiam da Bíblia, aqueles que mais sabiam da lei, aqueles que mais se diziam saber e entender das coisas espirituais. João 7:52 diz, eles responderam-lhe. Quem responderam-lhe? Os doutores da lei, os membros do Sinédrio, os grandes de Israel. Eles responderam-lhe, és igualmente tu um galileu. Estão falando com o colega Nicodemos. És igualmente tu um galileu. Procura e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Olha, para esses, na Galileia, um lugar sem futuro. Galileia dos gentios. Oh, aleluia. Galileia dos gentios, lugar contaminado, lugar sem futuro. Daí não sai nada de bom. Para Natanael, se a Galileia podia sair alguma coisa, não seria de Nazaré. Sai alguma coisa boa de Nazaré, para esses, nem da Galileia inteira sairia nada de bom. Agora vê o que diz o profeta Jeremias. Jeremias falou dele. Jeremias capítulo 33, a partir do versículo 15 ao 17. Vê comigo a palavra. Naqueles dias e naquela época, eis que farei brotar um renovo. Sublinha essa palavra aí, ó, renovo. Naqueles dias e daquela época, eis que farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Olha de quem fala a palavra. Farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele realizará tudo o que é direito, justo e verdadeiro sobre a terra. Naquela época, Jeremias aponta para o futuro. Naquela época, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ele será chamado. Yahvé é a nossa justiça. Oh, Yahvé é a nossa justiça. Yahvé disse de Queno, o Senhor, a justiça nossa. Porquanto assim declara o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Tudo isso entendeu, sabe quem? Um cego. Aquilo que Natanael não entendeu, aquilo que os doutores da lei não entenderam, aquilo que os sumos sacerdotes de Israel não entenderam, aquilo que os levitas não entenderam, aquilo que os grandes da terra não entenderam. Bartimeu, à beira do caminho, Bartimeu, ouvindo boca a boca da multidão, ouvindo a multidão que passava, o barulho que a multidão fazia, ouvindo o que diziam dele, Bartimeu entendeu quem era ele, e ele não clama dizendo Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, Jesus Nazareno é qualquer Jesus.
Jesus. Jesus Nazareno é qualquer um, mas ele diz quem ele é. Ele diz Yoshua, Jesus, Deus Salvador, Ben, Filho, Ben Davi, filho de Davi. Oh, ele está dizendo assim, Jesus de quem falou Moisés, Jesus de quem falou Jeremias, Jesus de quem falou Ezequiel, Jesus de quem falou Daniel, Jesus a semente da mulher, a raiz de Davi, Jesus o desejado das nações, Jesus o divino conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Shalom, o príncipe da paz, Jesus a minha redenção, Jesus a minha paz, Jesus a minha esperança. Ele clama, mas ele não clama a qualquer Jesus, ele não clama a Jesus dos navegantes, ele clama a Jesus Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus forte, Pai de eternidade. Ele clama ao Alfa, ao Ômega, ao primeiro, ao último, a sua esperança, ao Senhor, ao Salvador. Cala a boca, cego, eu não vou calar. Se esse povo se calar, as pedras clamarão. Essa manhã eu te convido a abrir os olhos. Eu te convido a fazer como fez o cego à beira do caminho, a afirmar a tua visão, a acertar a tua visão, a colocar a tua visão em foco e a entender uma coisa: o Jesus que a Bíblia fala não é o Jesus dos filmes, o Jesus que a Bíblia fala não é o Jesus de muitos livros por aí, o Jesus que a Bíblia fala não é o Jesus cujo nome é considerado a marca mais valiosa do planeta Terra, o Jesus que a Bíblia fala não é o filósofo que alguém diz que ele é, não é o mero profeta que algumas religiões acham que ele é. O Jesus que a Bíblia fala, o Jesus que eu te falo, o Jesus de quem dá notícia, é o Evangelho, é aquele que salva, é aquele que transforma, é aquele que resolve, é aquele que redime, é o oleiro divino que faz de novo, é aquele que pode, é aquele que faz, é aquele que é aquele que vive, é aquele que reina, é aquele que quer ter um encontro contigo nesta manhã. Mas para ter um encontro com ele, você precisa saber quem ele é, você precisa entender quem ele é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é aquele que pode salvar. Ele é aquele que tomou sobre si os teus pecados. Ele é aquele que diz o profeta Isaías, 750 anos antes que ele viesse, ele tomou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele também tomou sobre si as nossas enfermidades, porque diz o profeta, pelas suas pisaduras, por tudo quanto ele viveu e sofreu, nós fomos sarados. Ele é aquele que pode transformar a tua vida. Ele é aquele que pode te tirar do vício. Ele é aquele que pode curar a tua alma. Ele é aquele que pode te tirar da depressão. Ele é aquele que pode te dar um novo coração. Ele é aquele que pode nesta manhã todas as coisas, se você crer nele, como crê um simples cego, como clamou um simples cego. Eu quero te convidar a clamar Jesus. Jesus, fala esse nome. Abre a tua boca, diz Jesus. E aí eu é o nome sobre todo nome. É o nome de Tobaranda que me canta lá Eustea. É o nome daquele que senta à destra do Deus Todo-Poderoso. É o nome daquele Terra e Ostiacas que estende a mão, segura nas mãos dele eu estou caído, segura nas mãos dele eu estou ferido, segura nas mãos dele, eu estou afundando, segura nas mãos dele, não vai afundar, não vai quebrar, não vai falir, eu estou morrendo, segura nas mãos dele. Quem segura nas mãos dele recebe vida, quem segura nas mãos dele recebe libertação, quem segura se aproxima dele. Você precisa se aproximar, clama por ele, diga Jesus, 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 abre a tua boca, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho, te aproxima dele, chama, até segura na mão dele, oh glória, quebra o protocolo na presença dele, chama por ele, porque ele é aquele que salva. Oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meu querido, minha querida, você que está ouvindo essa palavra e ainda não teve um encontro com ele, ainda não abraçou a fé nele, oh aleluia. Vocês têm ouvido falar de Jesus, tanta coisa dizem acerca de Jesus, são tantas religiões, mas somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu tenho que te chamar
para vir a Ele. Sabe por quê? Porque somente Ele salva. Eu tenho que te chamar para vir a Ele. Sabe por quê? Porque somente Ele pode perdoar os teus pecados. Eu tenho que te chamar para vir a Ele. Sabe por quê? Porque somente Ele redime a tua vida. Eu tenho que te chamar para vir até Ele, porque somente Ele transforma o teu coração. Eu tenho que te chamar para vir até Ele, porque somente Ele te fará nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus, te transformará, te fará filho de Deus, não criatura, simples criatura, mas filhos de Deus. São João capítulo 1, versículos 11 e 12, vai dizer: Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, a todos quantos entenderam que de Nazaré da Galileia saía, eu te disse, anota aí renovo, porque Jeremias, quando fala dele, ele diz: eu farei brotar um renovo. Jeremias, naqueles dias e naquela época: eis que farei brotar um renovo justo. A palavra renovo e a palavra Nazaré ou Nazareno tem a mesma raiz. Nazaré, que significa lugar do renovo. Nazareno é aquele que é o renovo. Quando era dito: e o seu nome será Nazareno, ou seja, o seu nome será renovo. Ele é o renovo para a tua vida. Se você olhar para Jesus e ver apenas uma figura presa a um crucifixo seminu, todo chagado, todo ferido, se você olhar para esse Jesus, olha, esse Jesus não salva, não transforma, não redime. Agora, se você olhar para Jesus vendo quem realmente Ele é, se você olhar para Jesus vendo que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, vendo que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vendo que Ele é aquele que pode fazer pela tua vida aquilo que nem mesmo você pode fazer, e tomar a decisão de vir a Ele, nesta manhã a tua vida será salva. Oh glória, se com a tua boca confessares que Jesus é o teu Senhor, escrito está: verdadeiramente serás salvo. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos, você está incluído. Ou se você tomar uma decisão, você também vai ser alcançado por essa palavra. Mas a todos quantos o receberam, a todos quantos creram nele, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do sangue, mas são nascidos de Deus, porque só Deus faz filhos para Deus, gera filhos em Deus, através da fé em Cristo Jesus. Venha para Jesus agora. Eu te convido a dar este passo, eu te convido a dar este passo de fé, eu te convido a tomar uma decisão. Qual é a decisão? Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, venha ao Senhor, tome esta decisão deste passo, escreva no chat: eu entrego a minha vida a Jesus.